Bom dia, amada igreja. Oh, está ligado aqui? A luz verde está ligada, né? Tá bom agora? Não? Testando, 1, 2, 3. Está saindo agora? Pois bem, enquanto o Germán vai ajustando aí, é muito bom estar de volta aqui com vocês. Na verdade, basicamente, nós temos estado aqui muito pouco durante os últimos 8 meses. Nesta recente viagem ao Ceará, eu preguei em 14 igrejas, 18 vezes total. Andamos uns 5.000 quilômetros, então viajamos muito, com a benção, especialmente o casamento da Mercê, com o Denilton. Deus certamente foi glorificado naquele evento, que foi tão centrado na sua palavra. Gostaria de convidá-los então a abrirem as Bíblias a João capítulo 5. João capítulo 5, e aqui nós vamos então realmente continuar de onde a gente vinha estudando 8 meses atrás. Nós concluímos o capítulo 4 de João e agora nós vamos continuar no no capítulo 5. Gostaria de convidá-los a se colocarem em pé, então, para a leitura da Santa Palavra do Senhor. João capítulo 5, e nós vamos examinar hoje os versículos de 1 a 18. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que for curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que for curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem, retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse:
meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Que Deus possa abençoar a leitura da sua santa palavra nos nossos corações. Podem se sentarem. Ao iniciar hoje, devemos nos lembrar o propósito pela qual João escreveu esta carta. Isso deve influenciar tremendamente o nosso entendimento do livro, quando o próprio autor declara por que foram escritas as coisas que foram escritas. E nós encontramos isto nem sempre tão claramente como João, mas em capítulo 20, versículos 30 e 31, diz: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, referindo aos milagres que ele fez, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e segundo, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, em João capítulo 5, nós temos mais um destes sinais, mais um dos milagres que Jesus fez. Um milagre feito por Jesus com o propósito de levar pessoas, inclusive nós que lemos o livro, a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhamos vida eterna. Começando a olhar o texto, eu quero que vocês observem o fato que aqui João está relatando um fato histórico. Um fato histórico tem alguns elementos comuns e importantes. Por exemplo, passadas estas coisas, refere-se à questão de tempo. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. Envolve pessoas. Tem Jesus subindo para Jerusalém. Tem locais ou lugares também. É mencionado Jerusalém. Tem a porta das ovelhas, no versículo 2. Tem o tanque chamado Betesda. Então, com isso nós estamos observando que o que nós vamos estudar aqui, então, é algo histórico, um fato que realmente ocorreu. As coisas que tinham passado anterior a isto ocorreram na Galileia, como também em Samaria, no capítulo 4. E depois destas coisas, mencionando por último este milagre em Caná da Galileia, em João 4, de 46 a 54. Depois destas coisas, Jesus então decide ir como a lei de Deus requeria de todos os homens subirem para as diversas festas lá em Jerusalém, e Jesus foi para lá. E lá no versículo 3 menciona: neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. E é justamente, especificamente, de um paralítico que a história vai elaborar. Então, este paralítico, do qual o relato é a história sobre
o que Jesus fez para ele. Diz no versículo 35, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E muitos de vocês aqui que não têm 38 anos de idade. Outros, pelo menos 38 representaria grande parte da nossa vida. Este homem, então, paralítico por quase 4 séculos. Desculpe, décadas, obrigado. Jesus, então, toma a iniciativa indo para ele. No versículo 6, Jesus vendo-o deitado porque é paralítico, não pode andar, e sabendo que estava ali há muito tempo, aí cabe a gente perguntar como é que Jesus sabia que ele estava doente há muito tempo. É possível que ele tivesse perguntado a alguém e que alguém tivesse dito para ele, mas o fato é que Jesus é Deus, ele é onisciente, ele, assim sendo, sabe de todas as coisas. Agora, Jesus faz uma pergunta para ele. A pergunta é: queres ser curado? E talvez essa pergunta até te pareça desnecessária. Alguém estando doente e a gente perguntando se queria ficar bom, o que é que vai dizer? Claro que sim, né? Mas eu creio que a razão que Jesus faz a pergunta, se nada mais, está aí a fim de que nós vejamos a resposta que este homem dá. Nós precisamos observar o que ele diz. Ele diz: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Então, ele conhece a Jesus, ele sabe quem está falando com ele, perguntando se ele quer ficar bom. Bem, se você não lembra, o versículo 13 especificamente diz: mas o que fora curado não sabia quem era. Quando perguntaram a ele: quem foi que te curou? Então, não é uma questão deste homem estar esperando de Jesus um milagre. Ele não sabe nem quem é Jesus. Talvez nunca nem ouviu falar dele, ou se ouviu falar dele e dos milagres que ele vinha fazendo, pelo menos ele não sabia que era Jesus que estava falando com ele. De sorte que ele revela que ele só está pensando: bem, eu estou neste lugar, esperando chegar na água antes de outro, depois que a água é mexida, e já que não tem ninguém que me ajuda a chegar lá antes dos outros, Senhor, o negócio aqui está difícil para mim. Pois pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim, e sendo paralítico, obviamente, até o cego podia chegar lá mais rápido do que ele. Não é? Então, a coisa que nós estamos querendo observar aqui é isto: este homem vai ser curado, mas ele tem fé, ele sabe quem é Jesus, ele sabe que Jesus é o Filho de Deus que pode curá-lo. Ele não sabe isto.
Mas o que é que Jesus então diz? Versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Às vezes a gente ouve pessoas dizerem: olha, Deus nunca manda a gente fazer uma coisa que a gente não possa fazer. E não estou entendendo. Pode continuar. Do jeito que essa frase está, Deus não manda a gente fazer o que a gente não pode fazer. Só desse jeito não é verdade. Este homem aqui, no seu próprio poder, podia se levantar e tomar o leito e ir para casa? Não. Nada mais do que mais tarde no livro, no capítulo 11, Lázaro, quando Jesus ordenou ele: levanta-te, sai e vem para fora. Lázaro, morto, não podia fazer isso no seu próprio poder. Então, o que poderíamos dizer é: Deus não exige nada de nós que no poder dele a gente possa fazer. É diferente do que meramente dizer: Deus não manda a gente fazer uma coisa que a gente não pode fazer. Tendo dito isto, então, o que acontece? Se você dissesse para um paralítico, como digamos o Ezequiel, se você dissesse para ele: te levanta, toma o teu leito e vá para casa, o que acontece? Nada, não é? Mas quando Jesus, que é o Filho de Deus, quando ele fala, até o coxo, o paralítico anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Porém, o versículo 9 termina dizendo: e aquele dia era sábado. E isto apresenta uma complicação. Deus havia dado uma ordem quanto a guardar o sábado. Ele disse: 6 dias trabalharás, é uma ordem trabalhar. Mas ele disse: o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho. E diante disto, por isso, versículo 10, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Como é que ele responde? Ele diz: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Ele logo se defende, dizendo que havia recebido uma ordem daquele que o havia curado a fazer isto. Versículo 12, a reação deles diante disto é interessante. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Notemos bem o que eles chamam Jesus. Quem é o homem? E Jesus era homem? Sim. Sim, andando lá dentro do pavilhão onde tinha essa multidão de enfermos. Ele era um homem andando lá naquele meio, sim. Porém,
ele tinha curado um paralítico que por 38 anos estava acamado. Algo que nós homens podemos fazer? Não. Mas a preocupação destes homens que não conhecem a Deus, a preocupação deles não está em admirar que foi feito tão grande milagre, algo que homens não podem fazer, mas na questão do sangue. Porém, antes de criticá-los, pense numa coisa. Quem entre nós, se não fosse pela revelação da palavra de Deus, quem dentre nós imaginaria o próprio Criador descer do céu, vir aqui a este mundo e se tornar um homem, se humilhar como um ser humano até o ponto de, naturalmente a este ponto, não saberiam aquilo que ele haveria de fazer, porém, como eu disse, só em imaginar o Criador vir aqui para se tornar um homem, nós não inventaríamos isto não é? Nós não pensaríamos que isto ocorreria. Nós já mencionamos o começo do versículo 13, mas o que for curado, porque a pergunta foi quem é o homem. Ele não sabia quem era. E aí vem esta frase, porque Jesus se havia retirado, ele saiu logo depois de fazer este milagre. E João ainda menciona especificamente porque ele saiu logo. E por que foi? Preste bem atenção, porque provavelmente vai contra o que você pensaria de Jesus. Por que foi que ele saiu logo? Porque havia muita gente naquele lugar. E além de dizer que havia muita gente lá, nós precisamos lembrar que João já disse no versículo 3, essencialmente a mesma coisa, só com mais um pequeno detalhe. Neste pavilhão do versículo 2, jazia uma multidão simplesmente de todo tipo de gente? Não, uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Agora, tendo dito isto, nós vimos então que Jesus curou este homem sem fé da parte dele. É importante que a gente pense um momento sobre isso, porque os charlatões que dizem que têm o poder de curar pessoas, quando o doente não é curado, sempre alegam uma de duas coisas. Ou é porque você faltou fé, ou então é por causa de pecado seu. E nunca o culpado é o charlatão. Ele sempre tem a sua saída. Nós vemos aqui Jesus curando um homem que não tinha fé nele. Não sabia nem quem era ele. A gente não tem fé num desconhecido. Agora, tendo dito isto,
Entenda que nós não estamos dizendo que não seja importante a fé quanto a Deus. Hebreus 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não é correto dizer ou pensar que Jesus não pode curar a menos que a pessoa tenha fé, porque não é verdade. Agora, tendo dito isto, nós já mencionamos o fato de Jesus se sair porque tinha muita gente lá. Isso talvez apresente um problema para nós. Jesus podia ter curado os outros também? Ele tinha poder para fazer isso? Claro que tem. Ele tem obrigação de fazer? Ele é mau porque não fez nesse momento? Nós somos tentados a pensar que sim. Muitas das influências do mundo aí facilmente nos levam a pensar que porque ele pode, ele tem a obrigação. Mas uma das coisas que, primeiramente, precisamos lembrar é: ele é soberano. E junto com sua soberania, nós precisamos lembrar de todos os seus outros atributos. Ele é amoroso, ele é bondoso. Mas além disto, nós precisamos nos lembrar que o fato é que todo pecador merece pior do que tem. Por muito que esteja doente, por muito que sofra dor, ainda é menos do que o que merece. O que é que todo pecador merece da mão do Senhor? O lago de fogo, eternamente. Ele é Senhor. Ele merece a nossa adoração, ele merece o nosso culto. Quando ele nos dá o que nós queremos e quando ele demora ou não dá o que desejamos. Nós encontramos um bom exemplo disto na pessoa de Jó. Deus abundantemente abençoou este homem que ele salvou. A família unida, família que cultuava o Senhor, família com abundância de bens. E quando Deus tirou, Jó não blasfemou o Senhor, dizendo: esse Deus não é o tipo que eu quero. Eu não quero mais esse Deus. Não, ele adorou o Senhor mesmo assim. Não é dizer com isto que só porque ele se retirou, não significa que no próximo dia ou alguma coisa depois que ele tenha ido lá e curado essas pessoas. A Bíblia não relata. Não é obrigado ele fazer isto. E nem o texto está dizendo que mais tarde ele não tenha feito. Aliás, falando do próprio paralítico, ele estava nessa condição há quanto tempo? 38 anos. Jesus o podia ter curado mais cedo? Podia. Ok. Nós precisamos ter cuidado, então, de não pensar como muitos neste mundo caídos que não conhecem o soberano Deus da Bíblia, pensam que
porque Deus pode fazer, Ele é mau se não faz. Voltemos então para o versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse... Encontrou a quem? Este homem a quem ele havia curado, né? Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Nós precisamos ocupar algum tempo neste versículo, porque na verdade aqui Jesus vai tratar daquilo que é mais importante do que a própria cura. Jesus curou esse paralítico e ele está vivo hoje? Não. Nós precisamos compreender que em termos dos milagres que Jesus fez, como até ressuscitar Lázaro dos mortos, todos estes milagres foram provisórios, tá? Coisa desejada sim por nós homens, mas provisório. Lázaro está vivo lá em Israel com 2000 anos de idade? Tá, não. Os milagres de curas, grandes que são, coisas que nós não podemos fazer, são provisórios. Mas Jesus aqui passa a tratar daquilo que é mais importante. Ele vai tratar da questão do pecado deste homem. Este homem havia pecado? Sim. Como, aliás, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Foi pecado dele que causou a sua doença? É bem possível, e me parece que o texto esteja indicando que o que ocorreu com ele foi por causa de pecado dele. E muitas vezes o que a pessoa sofre em termos de doença é diretamente consequência do pecado. Pode ser que ele se embriagou e no meio de uma queda ficou paralisado. A embriaguez é pecado. E neste caso, então, teria contribuído para ele ficar paralítico. Isso é só uma possibilidade quanto ao que havia ocorrido. Porém, mesmo aí, nós precisamos ter cuidado, como Tiago, capítulo 5, diz. Em Tiago, capítulo 5, no versículo 13 diz: se alguém está entre vós... Li errado, perdão. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E aí, esta é a parte que eu queria. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Nota bem o se. Só são duas letras, mas afeta o que está sendo dito. Está deixando claro que pecado pode contribuir para a enfermidade, mas não devemos julgar que foi, a menos que a gente realmente saiba. Muitos doentes têm sofrido justamente por
pessoas os acusarem de enfermidade, às vezes quando por causa de pecado, quando nem sempre foi diretamente por causa de pecado. Qual seria então a coisa pior que Jesus falou aqui? Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Morrer nos seus próprios pecados e ir para o fogo eterno, certamente seria coisa pior. Qual foi a resposta deste homem? A Bíblia não diz. Mas nota, Jesus disse, não peques mais. É uma advertência grande. Até com a consequência de se pecasse mais. Para que não te suceda coisa pior do que você já tem sofrido. 38 anos como paralítico. Eu não sei o que ele respondeu, não. Mas eu posso lhe afirmar o que eu diria. Eu diria, Senhor, tu sabes que eu sou um pecador por natureza. Salva-me pela tua graça. Porque, por natureza, nossa inclinação é pecar, não é? Este homem foi um doente. E como nós vimos lá, tinha muitos dos tais. E nós precisamos falar um pouquinho aqui sobre algo que tem afetado muito o nosso povo. E olhe lá que provavelmente a todos que estão aqui. Se chama a teologia da libertação. Essencialmente, o que a teologia da libertação ensina é que existem oprimidos e opressores neste mundo. Os oprimidos são as crianças, são as mulheres, os de pele preta, os pobres, os empregados, os índios, os homossexuais e assim por diante. Os opressores, então, são o papai e a mamãe, são os homens que oprimem as mulheres, os brancos, os ricos, os patrões, os europeus e os heterossexuais. Agora, biblicamente, isto é correto? Primeiramente, a Bíblia ensina que quantos pecaram? Isso só são os que são vistos como mais favorecidos? Não. Os oprimidos são pecadores também. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isto inclui tanto os oprimidos como os opressores. E outra coisa que nós precisamos ver quanto à teologia da libertação é que a salvação que vem do Senhor não é salvação meramente de opressão aqui da terra, e sim salvação do pecado que reina em sua vida. Abram as suas Bíblias aí, eu quero que vocês vejam uns versículos. 1 Pedro capítulo 2, primeiramente.
Pedro aqui está falando a pessoas eleitas pelo Senhor, salvas pela graça dele, escolhidos pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. Em 1 Pedro 2, 18 e 19, Pedro diz: servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Então, o que Pedro diz aqui é: estão condenados esses patrões que estão maltratando os servos do Senhor, e deve então se rebelar contra este patrão. É isso que ele diz? Não. Ele sabe que às vezes aqui neste mundo nós vamos ser tratados injustamente. E diante disto, não é reagir com resposta pecaminosa, e sim continuar submissos ao Senhor. Ainda na mesma página, em 1 Pedro capítulo 3, nós vemos outro exemplo disto. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, se ele não obedece à palavra, a vida vai ser bom e fácil para essa esposa? Não. Mas seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Amados, Deus não promete que durante toda a nossa vida aqui nessa terra nós vamos nunca ser tratados injustamente. Mas dos seus ele requer que nós vivamos submissos, honrando a ele, honrando as autoridades que ele colocou sobre nós, mesmo quando oprimidos. Sabe o que acontece? No final de contas, na teologia da libertação, quem acaba sendo o opressor é Deus, que manda que o funcionário seja submisso ao patrão, ainda que ele seja um opressor, ou que a mulher seja submissa ao seu marido, ainda que ele desobedece à palavra. E assim acaba fazendo de Deus opressor. Não é que vão dizer isso diretamente, não, mas por implicação acaba sendo. E quem acaba sendo o libertador? Satanás, que vai dizer: como que você quiser, quando você quiser, o tanto que você quiser. Satisfaça o seu apetite. Sexo com quem quiser, quando puder. Durma o quanto você quer dormir, pelo menos o que puder. Tome o que pertence a outro, quando for possível escapar, pelo menos. Negócio de domínio próprio, isso é opressão. Satisfaça os seus desejos, podendo te aproveitar do trabalho de outra pessoa. Aproveite. Afinal, é cansativo, é duro trabalhar.
que Jesus diz? Em João capítulo 8, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Jesus continua no versículo 34 dizendo: todo que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Escravo do próprio pecado. Pecado de outro. Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aqui. Ele está dizendo: meu pai, que no caso é quem? Deus Pai. Ele diz: meu pai, ele é conhecido por trabalhar. E Jesus diz: eu trabalho também. Eu faço aquilo que meu pai costuma fazer. Devemos deixar que as Escrituras afetem a nossa perspectiva em relação ao trabalho. Em Gênesis 1, nós vemos Deus trabalhando, criando. E no capítulo 2, nos versículos de 1 a 3, nós vemos Deus descansando no sétimo dia, de toda a sua obra, ou de todo o trabalho que ele havia feito. Deus é um Deus que trabalha. De fato, a gente deve perguntar aqui, quando Jesus diz: eu trabalho também, que tipo de trabalho ele está falando quando ele menciona isto? É bom que nós lembremos, e na nossa conferência lá no Ceará, me foi chamado a atenção uma coisa que eu não tinha observado ainda. Eu sei que eu tenho muito para aprender ainda. Mas ele disse: Jesus viveu aqui neste mundo quantos anos? 33, né? E Jesus começou o seu ministério público com que idade? 30 anos. Então, os anos que ele ocupou em ministério público foram 3 anos. Não é muita coisa dos 33, não. Ele teve o período de criança, neném e assim por diante, normais. Aos 12 anos, era considerado então um homem. E o que foi que Jesus fez dos 12 aos 30? Você sabe? Marcos 6 e 3 diz que Jesus... A pergunta que o povo fez foi: não é este o carpinteiro? E aí de 30 diminuindo 12 fica quanto? Matemático aí? 18. 18 anos só sendo carpinteiro. Eu estou chamando a nossa atenção a isso. Nota que eu disse só sendo carpinteiro com ironia. Desagradou ao pai ele se ocupar sendo carpinteiro durante todos esses 18 anos, aliás, 6 vezes mais do que o ministério público? Nem um pouco. Ele veio e cumpriu perfeitamente o que o pai queria. Não devemos considerar o trabalho que a gente faz
aqui neste mundo como algo meramente para nós. Deve ser feito de todo o coração como para o Senhor. Jesus nos dá exemplo aqui quanto a trabalho. Ele diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, ao nos ordenar que trabalhemos, ele nos dá exemplo. Qual foi a resposta dos religiosos, então, ao que Jesus disse no versículo 17? Diz: por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, que era o problema anterior, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ou, em outras palavras, dizendo que eu sou da mesma natureza do meu Pai. Porque Ele faz, eu faço. Deus era o seu próprio Pai, e não meramente no sentido de ser o Criador, como para nós Deus é Pai no sentido de ser Criador. Ele é Pai também em termos da regeneração para nós. Mas quanto a Jesus, Deus Pai era Pai de Jesus, sendo Jesus da mesma natureza. Ele era igual a Deus. Ou os judeus entenderam erroneamente o que ele disse? Hein? Qual foi? Entenderam erroneamente. Ele era, de fato, igual a Deus. Estava dizendo isto. Eles entenderam isto. Na próxima vez, nós vamos compreender isto melhor. Mas, ao finalizar, esta passagem tem alguma ordem? E a resposta é: tem uma ordem. No versículo 8, levanta-te, toma o teu leito e anda. E nesse caso, é uma ordem para nós seguir? Não. Neste caso, foi uma ordem especificamente dada a este homem que era paralítico e não podia andar. Né? Por outro lado, nós temos exemplo a seguir aqui. E certamente, como nós acabamos de ver quanto à questão do trabalho, Jesus, o milagre que ele fez, mostra certas coisas importantes quanto a quem é Deus. Seria um milagre poder pular de cima desse prédio aqui para ali em cima da escola? Seria uma coisa espetacular, não é? Você pode fazer isso, pular desse prédio ali para cima da escola? Não, né? Nem eu. E Jesus poderia ter feito esse tipo de coisa. Chamaria a atenção, sim, seria espetacular. Mas os milagres que ele fez para demonstrar que ele é o Filho de Deus e para que você creia que ele é Deus e, portanto, ter nele a vida eterna. Os milagres que ele fez mostraram a compaixão de Deus para pessoas sofridas, como este paralítico foi.
Ele não fez o que ele fez para louvor do público. Obviamente, o fato que ele se retirou quando tinha uma multidão de gente enferma lá, demonstra que ele não fez o que ele fez para chamar meramente a admiração das pessoas. Mas concluindo, eu quero concluir fazendo esta pergunta. João nos informa que estes sinais foram feitos para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo nele, tenhais vida em seu nome. Você é um que tem crido? Você tem, de fato, a vida eterna? Você tem arrependido dos seus pecados? Você tem entendido que Jesus Cristo veio a este mundo, sofreu e morreu para pagar o débito do seu pecado, débito que você nunca poderia pagar. Ele já colocou sobre ti a sua justiça, imputou para sua conta a justiça dele. Se tem, obviamente deve afetar o todo das nossas vidas e deve resultar, aliás, não devo nem dizer deve, mas vai resultar em adorarmos a Ele como o nosso Criador, nosso Senhor e Salvador também. Muito obrigado, Senhor, por Tua santa e preciosa palavra. Que o Senhor possa usar este texto para corrigir pensamentos errados que nós certamente temos tido quanto à Tua pessoa. É tão fácil com o mundo a gente pensar que porque o Senhor, por exemplo, pode curar, que tens que fazer isto no momento que a gente quer. Que no caso não é verdade. Tu és soberano, como nós cantamos hoje. Tu nos criaste. Quem é o barro para reclamar, dizendo por que me fizeste da maneira que fizeste? Que nós possamos nos humilhar diante de Ti e viver para a Tua glória. E Senhor, ao mesmo tempo, nós não podíamos deixar de orar, especialmente em vista da eleição hoje. Foi o Senhor que ordenou que nós devemos orar, inclusive para os que estão em posição de autoridade. Nós cremos e sabemos que Tu és aquele que coloca cada um no poder. Às vezes é para nos disciplinar por causa do nosso pecado. E às vezes o Senhor dá homens misericordiosamente que Te obedecem e castigam os malfeitores, como Tu tens planejado que o governo faça. Senhor, a verdade é que muitos males têm sido muitas vezes promovido pelas autoridades e muito menos punido. Às vezes simplesmente ignorado o mal que pessoas fazem.
tenha misericórdia do teu povo e que nós façamos a nossa parte, levando o Evangelho aos perdidos. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós assim suplicamos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.